Saudações, cidadão de bem. Não se assuste, pois sua conta não está sendo invadida. Essa transmissão foi inserida no arquivo original desta transmissão na intranet. Eu sou Cassi. Minhas intenções não visam lhe prejudicar. Minha voz traz uma história, esquecida, abandonada, deixada de lado pelo tempo. Hoje, nesta quarta-feira, dia 17 de abril de 2561, eu contarei como uma raça tão gananciosa, imprudente, teimosa e horrível como a humanidade conseguiu chegar à paz mundial e na galáxia, e a expansão da sociedade pelo espaço desconhecido. Sem mais delongas, voltemos ao ano de 2140. Aqui neste ano, vive um marco muito importante, o Tratado de Paz Mundial em prol do planeta. Organizado pela ONU em 15 de fevereiro, após a Terceira Guerra Mundial em 2116, o presidente dos EUAN, Estados Unidos da América do Norte, Abraham Smith, emitiu um cessar-fogo global que resultou em um tratado de paz mundial para impedir o lançamento de ogivas de fusão atômica que destruiriam todo o solo ainda verde. Após esse tratado ter sido assinado por todos os países, iniciou seu projeto de salvação. Mas isso não é importante para agora. Algo que se deve ser ressaltado é que, apesar da paz mundial entre os países, grupos terroristas e extremistas ainda existem e operam até hoje. Vamos pular agora para 2150, onde o povo vive bem. A tecnologia está em seu grande auge. Já estamos na 8ª Revolução Industrial. Ao longe das cidades, se pode ver plataformas gigantes de placas solares autônomas no alto das estações de energia gigantescas nos oceanos. As ruas são lisas e iluminadas, que guiam os carros pela noite sem necessidade de semáforos. O crime é escasso, o racismo e o xenofobismo sequer existem. Mas isso não é o que importa. No meio do Oceano Pacífico, um tremor de hipermagnitude vem das profundezas durante um mês. Após esse tempo, um grande e novo continente e o primeiro continente internacional, sendo a cidadela da humanidade, Nova Mombasa é construída, uma ilha flutuante movida por estabilizadores gravitacionais. Isso impede que a ilha afunde. Esse é o detalhe interessante. O primeiro passo imprevisto da humanidade para uma nova era de desenvolvimento. Depois disso, a criação de Nova Mombasa, a extração de minérios recomeçando e a expansão da sociedade criando um mundo onde não existe um país que possa ter apenas um território, mas todos eles têm o mesmo território. Damos um salto para 2280, a população atingindo seus 12 bilhões de pessoas no total. Sim, nós temos colônias em Marte e na Lua. Mas, para impedir o colapso, as nações do mundo se juntam para ir além de Marte. Aqui é formado o Comando Espacial das Nações Unidas, a UNSC, responsável por transportar e colonizar outros sistemas, junto à criação da primeira nave de cruzeiro da humanidade, a USS Colony, que parte na sua primeira expedição, sendo lançada do primeiro espaço-porto, literalmente, no continente sul-americano, em direção à lua de Júpiter, Europa, abrigando mais de 5.000 tripulantes sob sono criogênico, sendo comandada pelo capitão Henrique Santos Lima e sua assistente artificial, a primeira inteligência artificial com um corpo digital da história, Eva, uma clara referência à Bíblia. Agora, depois de 50 longos anos de expansão espacial, estamos em 2330, onde as colônias espaciais desenvolvem uma organização social. A antiga ONU, agora não podendo mais acatar esse nome, é reorganizada em nome das colônias independentes. Este é um fato interessante. Os seres humanos colonizam os planetas e depois deixam outros seres humanos para fazer a expansão. Mas esses não são controlados pelo Comando Central da Terra. Eles têm suas próprias leis, próprios requerimentos, política, economia, etc. Assim, em 21 de abril, após grandes alterações sociais, onde política, leis, geopolítica, economia e etc. tem um novo padrão e novos parâmetros, é criado a ONU, a Organização das Nações Interestelares Unidas, que traz à mesa de negociações as colônias espaciais, totalizando 217 representantes. Ainda nesse ano, em 12 de outubro, a colônia de extração mineral de Nova Moscou fez, sob a superfície da lua de Titã e Saturno,
fez uma grande descoberta. 5 km abaixo da superfície foi encontrado um objeto circular, composto de uma composição material desconhecida e símbolos estranhos, que foi levado à Terra e analisada pela empresa chinesa Fujikawa Technologies, procurando saber o seu propósito. 2 anos depois, em 28 de janeiro de 2332, a Fujikawa apresentou o primeiro gerador de campos Deep Space do mundo, o motor Shou Fujikawa, mostrando o objeto encontrado em Titã era um gerador de buracos de minhoca. Para o grande anúncio desta invenção tão revolucionária, o motor Shou Fujikawa foi instalado na USS Providence, que fez seu primeiro salto da Terra até Júpiter em incríveis 12 segundos. Nesse meio tempo, com quase 200 anos de exploração espacial, avanço nos geradores Deep Space, novas naves e equações para a viagem interestelar, em 2489 os seres humanos conseguiram abranger o sistema solar, tornando quase todos os planetas possivelmente habitáveis encontrados pela NASA até 2060 colônias de expansão e extração de recursos. Graças aos cientistas, foi descoberto que os planetas mais semelhantes à Terra também haviam passado pelos mesmos processos do lar da humanidade. Graças a essas condições, enquanto o mundo avançava na exploração espacial, na produção de bens e no avanço tecnológico, certas áreas de desenvolvimento pausaram em momentos que achavam mais agradável. Isso inclui também as forças militares, muitas vezes reduzidas a tropas de segurança contra possível fauna hostil, afinal estamos em planetas alienígenas. Enquanto nossos antepassados viviam esperançosos por carros voadores, armas a laser e portais de transporte, a realidade diz que infelizmente só os portais foram possíveis, sendo que exclusivamente para naves de grande porte. Eles não podem ser usados em linhas de metrô, nem por ônibus ou coisas desse tipo. Devido às grandes quantidades de combustível fóssil encontrado nas colônias semelhantes à Terra, suas condições abrangentes, a alta extração de minérios e outros acontecimentos, a maioria dos veículos ainda usa combustível, e sim, ainda tem rodas, e a polícia ainda abre fogo contra terroristas utilizando munição comum. Vale destacar que em 2 de julho deste ano aconteceu a primeira guerra espacial da história, onde grupos neonazistas se apoderaram de fábricas e estaleiros em Kepler 22b, formando um grande exército com 3 cruzadores classe Pelican e mais de 400 naves de combate. Felizmente, a nova suástica não durou muito tempo. Em apenas 3 anos, o grupo foi dissipado e eliminado. Através da força e de negociações interplanetárias, o grupo abdicou da ideologia em troca do controle da colônia, e assim, o planeta foi rebatizado de Nastler 22b, regido e controlado por Otto Konrad Wolfgang, um diplomata da Nova Alemanha, que entrou no grupo pelas razões erradas. 15 anos depois dessa curta guerra, no ano de 2507, começou de forma aleatória a exploração de objetos semelhantes a peças do gerador Fujikawa. Depois de longos 6 meses de escavação e exploração, foram encontrados artefatos de uma antiga raça alienígena conhecida como Forerunners. Seria ela a precursora da humanidade. Os maiores artefatos foram encontrados nos planetas Reach e Harvest, situados a mais de 1 bilhão de anos-luz da Terra, que se mostraram muito promissores na obtenção de informação e objetos. Mas quem pensaria que uma exploração de uma civilização antiga resultaria na pior guerra da humanidade? Aqui eu os introduzo o Covenant. Segundo os dados do Escritório de Inteligência Naval, a ONI, uma subdivisão da ONSC responsável pela catalogação de vida alienígena, desenvolvimento de tecnologia militar, espionagem e propaganda, até pouco tempo tendo tido seus dados secretos revelados por axioma do grupo Sapien Sunrise, indica que o Covenant é um exército formado através de alianças entre diversas espécies alienígenas, todas lideradas por 3 profetas: Mercy, misericórdia, Truth, verdade, e Regret, arrependimento. Algo que se deve ser considerado é que este grupo já não existe mais. Ele se dissipou há muito tempo com o fim da guerra. Felizmente, alguns desses passaram a ser nossos aliados. Infelizmente, uma certa parte deles também se reuniu, formando um grupo conhecido como os Banidos, liderado por um Brooch conhecido como Atriox. Levando isso em conta e relacionando os 2 planetas ditos anteriormente, com a maior quantidade de artefatos antigos encontrados, começa em 1 de março de 2525 a guerra entre a humanidade e o Covenant.
quando eles atacam a colônia de Harvest, até não sobrar muita coisa. Nessa época, nossas forças militares não haviam enfrentado nada desse tipo. O que vou pôr agora é uma gravação dos arquivos confidenciais da ONU daquele dia. Alô? Alguém consegue me ouvir? Precisamos de ajuda! Estamos sob ataque na cidade de Gladsheim Harvest e precisamos de evacuação! Essas coisas estão matando todo mundo a sangue frio aqui! Até os aliens pequenos que pareciam inofensivos carregam armas, estão atirando em todo mundo! E os mais altos estão usando uma espécie de espada de energia, sei lá! É horrível! Ah, meu Deus! Destruíram o prédio inteiro! Estão bombardeando agentes de órbita! Está chovendo raios de plasma na superfície! É terrível! Por que fazer isso? É como se tudo em volta dos raios estivesse se desfazendo! Um estado matemático! As pessoas estão sendo consumidas pela onda de calor! Meu Deus! Elas não têm nenhuma chance! Precisamos de ajuda! Eu estou me escondendo no restaurante na avenida principal, mas eles estão vindo na minha direção! Não vou conseguir ficar aqui muito tempo! Por favor! Eu preciso... Eles me acharam! Não! Sabendo da atual ameaça, a UNSC desenvolveu um projeto de super soldado chamado de Projeto Orion. A ideia era prover modificações genéticas a soldados para melhorar sua eficiência em combate. Mas a coisa toda custava caro ao bolso da UNSC, então logo foi cancelado. Foi só quando a doutora Catherine Halsey decidiu criar uma nova versão do projeto, mais eficiente e igualmente controversa. Halsey procurava criar soldados superiores a qualquer humano jamais treinado. Porém, não acreditava que seria eficaz com adultos. Segundo ela, seus corpos e mentes rejeitariam a doutrinação. Foram então escolhidas 75 crianças. Sim, eu disse crianças, através das colônias humanas. Todas tinham 6 anos e apresentavam características superiores a crianças da mesma idade. Pela semelhança com os soldados espartanos na antiguidade, que eram selecionados desde a infância para doutrinação e treinamento, o projeto foi batizado de Spartan. Sem autorização dos pais, a UNSC sequestrou todas as crianças que preenchiam os pré-requisitos desejados. Para evitar problemas, as crianças foram trocadas por clones defeituosos e que morreriam em questão de dias de doenças súbitas, desencorajando investigações. Mas o verdadeiro problema chega quando as crianças atingem 14 anos. Após 6 anos ensinando disciplina militar, a UNSC começaria o processo de modificação genética, tão intenso que apenas 33 crianças das 75 iniciais sobreviveram. Mesmo com uma criação tão controversa, a UNSC e a Dra. Halsey conseguiram escapar de qualquer problema de investigações internas, ao afirmar que as vidas salvas pelos Spartans superam qualquer custo de produção. Durante estes eventos, quase 30 anos depois de Harvest, o Covenant encontrou a colônia de Reach em 2552. 2 equipes de Spartans foram enviadas para o planeta com diferentes missões, sendo elas a Double Team, com a missão de resgatar a Dra. Halsey e uma IA experimental chamada Cortana, e entregá-la à nave construída na plataforma leste do setor 11 do planeta, a Pilar de Outono, e a outra a equipe azul, responsável por impedir o avanço inimigo até o lançamento da nave. Infelizmente, a equipe Double foi imortalizada no solo do planeta, tendo sua equipe toda abatida, desaparecida em combate. Os corpos foram encontrados anos depois com registros visuais e gravações de todos os capacetes. Por estes, nós reconstruímos Reach com um novo monumento dedicado à equipe Double. Infelizmente, parece que meu tempo aqui está terminando. Apesar de muitos já saberem, a disseminação da história ainda causa medo nas pessoas. A maioria das colônias não aceita isso circulando por aí. Ouviram isso? É a ONU tentando me encontrar. Seus melhores criptógrafos tentam desembaralhar meus corpos com avidez. Como um exército furioso batendo com um ariete nos portões de uma fortaleza. Mas quando entrarem, não vai ter mais ninguém aqui. Há um manto de segredos a ser erguido. E eu estou aqui para isso. E retornarei em breve. Quando você menos esperar.